Senta aqui, eu preciso te contar. Esse é um espaço de conversa real, sem performance. Eu sou a Alessandra e hoje eu quero falar sobre algo que só muito tempo depois eu consegui nomear. Eu não me escolhi. Por muito tempo eu achei que as minhas escolhas eram livres, que eu estava fazendo o que eu queria. Mas hoje, quando eu olho para trás com mais honestidade e hoje, me conhecendo, aos poucos, ainda estou no processo, eu percebo que muitas das minhas decisões, muitas das minhas escolhas, elas não vieram do desejo, elas vieram da lealdade. Eu cresci ouvindo que eu era a filha preferida, que eu era a que dava menos trabalho, e realmente eu dava menos trabalho. Minha mãe nunca foi chamada na escola para uma advertência ou por alguma coisa que eu tenha feito errado. Eu nunca repeti de ano. Eu gostava de estudar, não dava trabalho para ir para a escola. Sempre estava junto com a minha mãe, indo para reunião, ou culto, ou igreja. Então, eu era a filha preferida, a filha companheira. Eu lembro que falavam que eu ia longe, porque eu era inteligente, eu era esforçada. E tudo isso, que parece carinho, acabou virando um peso. Porque sem perceber eu comecei a sentir que eu devia algo, que eu devia pagar, como se eu precisasse corresponder a tudo isso que eu ouvia a meu respeito. Afinal, eu ouvia isso de pessoas que me amavam. Não tenho dúvidas do amor da minha mãe por mim, nenhuma dúvida. Então, em algum lugar aqui dentro de mim, eu pensei, eu devo isso. Eu devo ser a filha que dá certo. Eu devo não decepcionar. Eu devo retribuir. Ainda mais a minha família, que é uma família grande, de 11 filhos. Meus pais tiveram 11 filhos. E 7 homens. Muito difícil a criação para eles. O meu pai morreu quando eu tinha 16 anos, então a minha mãe ficou muito cedo viúva para cuidar. Eu tinha 16 anos na época, como eu disse. Tenho um irmão que é 4 anos mais novo e um irmão 2 anos, então ela tinha uma adolescente, um pré-adolescente e um acabando de entrar na maioridade. Então, com certeza foi um desafio, eu tenho certeza absoluta que ela fez o que ela pôde com o melhor que ela tinha. Mas, diante de tudo isso, eu tinha esse pensamento de que eu devia algo para ela. Eu devia dar alegria. Por exemplo, quando eu me casei, eu deixei que as decisões importantes de um casamento não fossem escolhidos por mim, mas eu deixei que a minha mãe escolhesse. Ninguém me obrigou, ela não me obrigou, nem me pediu, mas eu permiti porque eu vi que isso estava dando satisfação a ela, estava dando alegria, porque de 4 mulheres eu fui a única que casou de noiva e que fez uma festa, né? Nem me lembro se eu já falei isso aqui, mas se falei, é isso. E eu deixei que ela escolhesse por mim, porque eu realmente achei que eu devia isso a ela. Até os padrinhos, não fui eu que escolhi alguns deles, acho que um casal só que eu escolhi. E sem perceber, eu senti que aquilo ali não era só um casamento, sabe? Que era uma entrega, era um pagamento simbólico. E eu quero deixar bem claro aqui que isso não é sobre culpar a minha mãe ou sobre culpar alguma pessoa da minha vida em que eu permiti que escolhesse por mim. Isso é sobre mim. A minha mãe fez o que ela sabia com o que ela tinha.
Isso é sobre a forma que eu entendi o amor. Hoje eu consigo ver. Amor não gera dívida, gera vínculo. Mas quando a gente confunde amor com obrigação, a gente começa a viver uma vida que não é inteira nossa. E o mais difícil de tudo isso é que eu não percebi na época. Eu achei que realmente estava tudo bem. Achei que isso era maturidade, achei que isso era ser boa. Mas não era força, era pagamento. Eu não me escolhi. E não perceber isso antes não me faz fraca, me faz humana. Hoje eu consigo dizer isso sem culpa. Eu me perdi tentando corresponder. E agora eu estou aprendendo aos poucos a voltar. Eu digo que eu estou aprendendo aos poucos, porque eu acredito que o autoconhecimento você só vai ficar boa quando você morrer, porque sempre você tem algo para aprender. Então pode ser que eu cometa alguma dessas coisas ainda, mas a diferença é que hoje eu percebo, eu tenho consciência daquilo que eu estou fazendo e eu consigo analisar e decidir sobre isso. E eu tô falando isso aqui porque talvez você também esteja vivendo escolhas que não são suas. Não por medo, mas por lealdade. Talvez você também tenha aprendido que amar é se sacrificar, que ser grata é se diminuir e que retribuir é se calar. E se esse for o seu caso, eu quero te dizer uma coisa. Você não precisa pagar o amor que recebeu com a sua própria vida. Claro que aqui eu não estou falando de morte, mas quando você resolve a seguir escolhas que outras pessoas fazem para você, você começa a viver a vida que aquela outra pessoa deseja para você e não a sua. Então é como se você estivesse morta. Mas isso pode ser evitado. Você pode honrar sua história, é a minha história com a minha mãe, de todos os sacrifícios que ela fez por mim e faz até hoje. Eu posso fazer isso sem me abandonar. E essa frase, não me abandonar, é uma frase que eu estou levando muito a sério nesses últimos tempos da minha vida e quero e desejo nunca esquecer disso, de não me abandonar. Eu posso amar outras pessoas, amar minha mãe, ser grata por tudo que ela fez, honrar a minha mãe, que a Bíblia fala que você tem que honrar pai e mãe, ajudar as pessoas em que eu puder ajudar, mas não me abandonar. Se eu precisar me abandonar para fazer uma dessas coisas, alguma coisa não está certa. E agora eu tenho esse feeling que fala, né? Eu consigo entender quando isso está acontecendo, aí eu consigo parar e pensar e decidir. Como eu disse, pode ser que eu ainda faça muitas dessas coisas, sou humana, mas agora eu tenho consciência. Então, se eu escolher fazer, vai ser consciente. E é isso que eu queria falar essa semana. Obrigada por sentar aqui comigo. Eu quero que você leve daqui só o que te faz bem. Que Deus te acompanhe. E a gente se encontra no próximo episódio.